Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente juntos neste mesmo ambiente, com vontade de aprender sobre o amor e que é de facto um dos aspectos que falou o Evangelho e do que nos fala também o Espiritismo, naturalmente. Então, como eu estava a dizer, este momento é importante porque vamos falar sobre detalhes das nossas vidas. Detalhes esses tão importantes que às vezes no dia a dia passam tão despercebidos que nem damos conta. E desta forma nós vamos esquecendo de viver e vamos de vivermos em verdade, não é? Chamar viver verdadeiramente. E acabamos apenas por sobreviver. Hoje o tema que nos circunda nas nossas vidas e do qual nós vamos falar tem por título Nos Momentos Difíceis. À semelhança do que Jesus fazia, sempre amavelmente com os discípulos, em primeiro lugar eu faço um convite a todos os presentes para nos conectarmos com a boa energia que vive sobre nós e que aqui se encontra. Energia é essa que incessantemente nos tenta ajudar para que sejamos mais felizes e nos auxilie durante este momento a pensar apenas no aqui e no agora. Que consigamos sair da inércia que nos envolve, que nos circunda, para recebermos a energia amiga, carinhosa e protetora que nos abraça e agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda que cuidam de nós e que tanto se esforçam para que possamos ser felizes. Que sejamos gratos e que nesta noite possamos abrir o nosso coração e permitir que a nossa reflexão de hoje nos toque lá no fundo e nos ajude a formar uma base de amor, de inteligência, que nos momentos de porvir saibamos lidar com as nossas dificuldades, transformando de facto os momentos difíceis em momentos de paz. Nós hoje vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que trago como base para este momento, porque ela também nos fala de momentos difíceis que nos passam despercebidos na sua leitura. Para uma melhor compreensão do nosso tema e para fazer mais sentido no momento da leitura, porque inicialmente quando a lemos não conseguimos compreender, vamos primeiro refletir um pouco sobre os nossos momentos difíceis. E comecemos primeiro por pensar o que são momentos difíceis. Não precisam responder, é só pensar. Será que um momento difícil para uns, esse mesmo momento é igualmente difícil para mim? A dificuldade que cada pessoa passa e que cada pessoa sente é a mesma que eu também sinto? Claro que nós sabemos que não. Se nós olharmos para a nossa vida, para algumas horas do dia-a-dia, de um colega, de um amigo, da nossa família, pessoas que passam a mesma dificuldade ou pelo mesmo problema aos nossos olhos, porque eles são só aos nossos olhos. Umas enfrentam como um momento difícil, outras enfrentam aquilo tranquilamente como se nada fosse e encaram a situação como apenas é um momento. Não há problema de maior. Então, um momento difícil não é algo absoluto, é relativo e depende de cada um de nós. Um momento é uma oportunidade, um acontecimento das nossas vidas. Ele pode ser bom, tranquilo, pode ser difícil ou mau, não é? E quem classifica estes momentos somos realmente nós. Não é Deus ou o outro
que nos dá isto ou aquilo nas nossas vidas. Não é. Somos nós que, ao adentrarmos qualquer momento, qualquer oportunidade, qualquer situação, vamos vê-la como sendo boa ou má, difícil ou tranquila. E então nós podemos perguntar a nós próprios: e que característica tem esse momento que nos leva a colocá-lo como difícil nas nossas vidas? Sim, porque nós aqui estamos a falar das nossas vidas, certo? Então precisamos de pensar nisto. Será que os momentos que consideramos difíceis não têm algo de comum entre eles? Ou uma ligação, ou algo parecido? O momento é classificado por nós como sendo difícil, meus amigos, pelas sensações em que nós nos envolvemos e pelo que vivemos dentro de nós, porque nós ainda vivemos muito das sensações. E eu trago-vos um exemplo muito simples, mas que nos ilustra um bocadinho aqui esta questão. Vocês imaginem que alguém vai a conduzir. De repente, pode ser um de nós, vai a conduzir. De repente, um outro condutor aparece na nossa frente. Ficamos aflitos. Ele comete um erro, o que nos pôs na nossa frente, o que atrapalhou o condutor. Poderia ser ele. O condutor irritou-se, achou que aquilo não era correto, que aquilo não se fazia, e considerou, e porque passou, no seu entender, um momento difícil. Foi o que ele achou que tinha sido. Não era correto, não se fazia, ele ficou aflito e achou que era um momento difícil. Ora, quando aquilo acontecer, ou algo que nos possa vir a acontecer, idêntico, a classificação que nós lhe damos como um momento difícil tem a ver com a sensação vivida naquela situação. E porquê? Pela energia sentida. Como aquilo vibrou dentro de quem viveu o problema, daquele que ia primeiro acontecer, não é? Que viveu aquele momento. E porquê é que isto nos acontece? Porque nós somos vibração. Os nossos pensamentos vibram. Cada pensamento que emanamos vibra. E essa vibração é diferente em cada um de nós. E o momento é classificado como difícil quando essa vibração nos perturba. E nós sabemos que quando acontece uma situação desta, a gente fica assim com uns tremores, umas coisas do género, não é? Portanto, é neste momento, nesse momento, quando nos perturba, porque sai do senso da nossa tranquilidade, da nossa paz. Porque nós não estamos à espera daquilo, não é? E agora podemos fazer uma outra pergunta. Então, quem é que criou o problema? O condutor que errou ou o que colocou o problema dentro de si? Como difícil. Nós normalmente dizemos que o responsável pelo problema foi o outro. É sempre o outro. Não é? Porque se naquela situação, porque se não fosse o outro, não é verdade, naquela situação e aquela pessoa não tivesse feito o que fez, eu que estava a conduzir não perdia a minha tranquilidade nem a minha paz naquele momento. Esta é a nossa reação automática. Sempre. E eu estou a dar este pequenino exemplo do trânsito, mas isso acontece não raras vezes nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Se nos relacionamos com alguém e nos irritamos com alguma coisa, normalmente dizemos: eu estou irritada ou estou irritado por tua causa. És tu que me tiras a minha paz, és tu que me roubas a minha tranquilidade.
E nós, ao agirmos desta forma, qual é o problema? Qual é o problema que esta nossa atitude traz para nós, este tipo da nossa atuação? É que todas as vezes que nós atuamos desta forma que eu estava a dizer, todas as vezes que tivermos um pensamento destes, que o outro é que é o culpado, eu fico livre da solução do problema. E como tal, o problema não depende mais de mim. Acabou. Aquele momento difícil não tem como ser solucionado por mim, porque é outra pessoa que é responsável. Não sou eu que o vou resolver. E nós fazemos ou não fazemos isto nas nossas vidas? No dia a dia. Fazemos. Fazemos e não fazemos pouco. É verdade. Fazemos em quase todos os setores que permeiam a nossa existência. Fazemos no trabalho, nas relações amorosas, com as pessoas que gostamos. Basta só nós pensarmos, analisarmos e pensarmos nisto. E o problema de tudo isto é que, no final das contas, cada um de nós só vai conseguir resolver essa energia, esse pensamento, se nós compreendermos que somos nós que nos envolvemos nas sensações. E como nos envolvemos nas situações, estamos envolvidos no todo, nas dificuldades. Errar acontece, é da vida. Falamos agressivamente com alguém, acontece, é normal, somos humanos, não somos perfeitos, somos perfectíveis. Somos filhos de Deus, que estamos aqui ainda a aprender e a tentar compreender o que é amar e o que é ser feliz. Nós ainda não sabemos isso, ainda não chegamos a este estado. Nós sabemos o que são pequenos momentos de alegria que nós, eventualmente, chamamos de felicidade. Pequenos momentinhos. E se quando alguém fizer algo, quando alguém errar connosco em algum tipo de situação, se cada um de nós conseguir travar um bocadinho a sua mente, controlar-se a si mesmo e perceber que a energia é disparada por nós, de uma forma mais rápida, cada um vai conseguir voltar ao seu estado inicial, ou seja, à sua forma tranquila. Então há necessidade de nós refriarmos nestes momentos. Aliás, há um ditado que se diz: se um não quiser, dois não brigam, não é? Portanto, é muito conhecida esta frase. E é por tudo isto que eu falei até agora, que está ainda muito vivo dentro de nós, que eu trouxe a parábola intitulada Os Trabalhadores da Vinha, mais conhecida aqui para nós como os Trabalhadores da Última Hora, mas que é a mesma coisa. E porquê? Porque esta parábola nos instiga a estes tipos de pensamento sempre que a lemos ou que a ouvimos. Porque é o nosso automatismo. É o nosso automatismo que não é justo e nós não achamos que esta parábola é correta. Porquê que isto é assim? E porquê? Porque nós não analisamos muitas vezes as coisas cuidadosamente. E embora muitos a conheçam, eu de qualquer forma vou lê-la na íntegra, não é muito grande, vou lê-la na íntegra para nos situarmos melhor. Após a leitura vamos tentar compreendê-la de uma forma diferente. E a parábola começa assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer alguma coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª e fez o mesmo.
saindo mais a vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais ele disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: e de vós também, para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse ao dono da vinha, aquele que cuidava dos negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximou-se então aos que só à 1/10 hora haviam chegado e que receberam 1 denário cada um. O denário era a moeda da época, era o que ele pagava a eles. Aproximando-se então os que só há... 1 denário cada um. Vindo a seu torno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, foram-se queixar a quem os contratou, dizendo: então estes últimos trabalharam apenas um bocadinho, porque é preciso ver que os que entraram no fim só trabalharam um bocadinho. Trabalharam apenas 1 hora e dás-lhes o mesmo que a nós, que suportamos o peso do calor do dia? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Incomoda-te? Tens mau olho porque sou bom? Agora vamos pegar um bocadinho nisto e vamos desconstruir aqui a nossa parábola. Nós vemos aqui que temos uma passagem que nos intriga, não é? Porque o que trabalhou o dia todo. Mas Jesus também nos diz, logo no início, que o reino dos céus é assim, ou seja, é comparado ao trabalhador que trabalhou o dia todo. Mas em primeira mão, em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que reino dos céus não é nenhum local. Reino dos céus é felicidade. E ele aqui já nos diz que para ser feliz é preciso compreender isto. Então, resumidamente, nós vemos que o Senhor foi à procura de trabalhadores para trabalharem na sua vinha, não é? Na primeira hora encontrou trabalhadores disponíveis, combinou com eles que lhes pagariam 1 denário por dia. Chegou lá, vai e veio para o pessoal: bora, vamos embora trabalhar para a minha vinha. Só que ele estava a passear e encontrou mais gente que estava à procura de trabalho. E perguntou-lhes: então vocês estão à procura de trabalho? Estamos. Então venham também trabalhar para a minha vinha. Vamos embora. Não precisam de ficar aí. Eles foram também. E claro, na última hora do dia, quando já faltava 1 hora só para terminar o expediente normal, ele ainda encontrou os tais últimos na rua, sem fazerem nada, e à procura de trabalho. E diz: então porquê vocês estão aqui? E eles responderam: porque até agora não conseguimos trabalho. E ele diz: vão a correr, porque façam o que houver para fazer e depois acertamos. Basicamente, se resumirmos isto, e eles lá foram, felizes de trabalhar, sem saber o que iriam ganhar, porque ele disse: o que for vos será pago, sem saberem o que iam ganhar, mas ao menos tinham conseguido alguma coisa. E claro, foi o que aconteceu. Chegou lá o chefe, passada a hora, e pagou igual a todos. Os que trabalharam 12 horas, porque não foi só um, ganharam a mesma coisa. Nós também vimos isso. E claro, o que é que ele foi fazer? Se fosse eu, fazia a mesma coisa. Foi reclamar. Nós também faríamos a mesma coisa. Os que trabalharam 12 horas foram reclamar. Isto não é possível.
Trabalhei 12 horas que nem um maluco debaixo do sol e ganho só uma moeda, o mesmo que ele trabalhou nem uma hora, e ganha o mesmo que eu. Isto não é justo. E agora, antes da explicação, eu vou fazer-vos uma pergunta. O que é que vocês gostariam de ser? O homem que trabalhou as 12 horas ou o que trabalhou uma hora e ganhou o mesmo denário? Trabalhou uma hora, não é? Tem o mesmo direito. Ora bem, o trabalhador. A resposta é óbvia. Eu queria realmente aquele que trabalhou uma hora. Muito bem. Trabalhar para quê? Porque é que eu ia trabalhar mais se recebia o mesmo denário, se recebia o mesmo valor que o outro que trabalhou mais que eu? Essa é a nossa resposta lógica. Sempre. O nosso automatismo interior já responde assim. E isto nós fazemos na nossa vida. No nosso dia-a-dia. Nas nossas escolhas quando temos que escolher. E qual é o problema dessas nossas escolhas? O problema quando nós escolhemos é não analisarmos devidamente e psicologicamente o que está a acontecer. Nós vamos. Simplesmente vamos. Então agora vamos mudar aqui rapidamente, não é? E vamos voltar um bocadinho lá atrás. E eu vou contar uma história que envolve duas pessoas, duas situações diferentes, mas que também têm a ver com os trabalhadores da vida. Então o dia começou e havia dois trabalhadores que procuravam trabalho. Os dois estavam sem comida desde o dia anterior porque não tinham conseguido trabalho. Os dois tinham mulher e filhos. Tinham que os alimentar. E cada agregado daquele agregado familiar, eles eram 4. E aqueles 4 já não tinham comido na noite anterior, nem no dia em que se encontravam, porque não tinham comida. Claro que um deles, com a experiência de conseguir trabalho, deixou a mulher e os 2 filhos sem comer em casa, sair cedinho e prometeu à família que ia conseguir o pão de cada dia. Sim, porque naquela altura trabalhava-se pelo pão de cada dia. Então os dois homenzinhos, das histórias diferentes, saíram à procura. O primeiro seguiu pela esquerda e ao chegar à esquina, o senhor da vinha, aí tipo 6 da manhã, foi muito cedinho para ver se arranjava trabalho, o senhor da vinha estava a passar ali mesmo. Contratou-o e ele foi embora. Embora com fome, mas contente, porque estava preocupado com a família e porque tinha trabalho e que ao fim do dia ele ia levar alimentos para casa. E ainda tinha mais um pormenor, é que ele também já não comia há dias, ele ia comer na vinha. Portanto, à partida, para ele, assim ele trabalhou o dia inteiro, foi uma dádiva para ele. Já o outro trabalhador saiu um bocadinho depois, virou para a esquina da direita, não encontrou trabalho. Não viu o senhor da vinha. O senhor da vinha tinha passado mais cedo. Passou 1 hora, 2 horas e mais horas, ia lá à procura de trabalho e nada. Passado este tempo todo, o desespero começa a tomar conta dele. O seu coração palpitava. E ele começou a falar com Deus. E a dizer: Deus, meu Pai, ajude-me, eu não posso passar mais um dia sem trabalhar. Qualquer trabalho, qualquer coisa que apareça, serve. Eu só preciso levar o alimento para a minha mulher e para os meus filhinhos. É só isso que eu peço, Pai, ajuda. Chegou ao meio-dia sem ter conseguido nada, triste, voltou a casa. Para ver como é que estava a família. Mas porque ele não podia mostrar à família que estava tão desesperado, porque o desespero não ajuda ninguém, até pelo contrário, atrapalha-nos ainda mais, ele colocou um sorriso na cara e entrou. Conversou com a mulher, brincou com as crianças e saiu com a mesma fome
e ainda mais preocupado porque viu a família com fome. Continuou à procura. Passaram mais 3 horas da tarde e nada de trabalho. E ele começa a bradar e a ficar aflito. E a dizer, eu estou abandonado, isto não me vai acontecer nada, não vou conseguir nada, como é que eu vou voltar para casa novamente sem comida? E o senhor estava num desespero imenso. Pelas 5 da tarde estava ele triste, sentado lá num canto, já quase sem força. O senhor da vinha passa e perguntou, o que é que está a fazer aí? E ele respondeu, não consegui trabalho, tenho mulher e filhos para sustentar e não sei o que fazer. E o senhor disse, levanta-te e vai para a minha vinha. O que der para te pagar, eu vou-te pagar. Então, come lá, trabalha e não te preocupes. Vai dar tudo certo. E agora vem uma perguntinha simpática. E agora, qual deles vocês gostariam de ser? O que foi contratado na primeira hora ou o que passou o dia inteiro desesperado à procura de um emprego? Não é fácil a gente pensar nisso, não é? Se calhar agora nós queríamos ser o primeiro que trabalhou 12 horas, porque passou o dia muito mais tranquilo. Agora, para trabalhar naquela hora, naquele sentido, era uma maravilha, parecia que era tudo uma maravilha. Pois é, na nossa vida também é assim. Às vezes nós recebemos uma bênção da vida, uma graça, e esquecemos o valor que aqui tem e começamos a reclamar e a apontar defeitos em tudo. Foi o que alguns dos trabalhadores da primeira hora fizeram e no final foram reclamar que era injustiça. Momentos difíceis são criados por cada um de nós pela nossa mente. Existem e acontecem para que possamos observar as coisas e as possamos mudar. Mudar para ter gratidão, por exemplo. Mudar para ter alegria de ter uma oportunidade, seja ela qual for, não importa. É uma oportunidade. Se vocês repararem bem, normalmente, só quando alguém que nós gostamos muito, ou que amamos, nos deixa, é que nos apercebemos da importância de algumas coisas. Não é assim? Nunca vos aconteceu? E quando amamos e gostamos muito de alguém que desencarna, sentimos falta de qualquer momento. Dos momentos mais simples que passamos, os momentos mais interessantes que passamos com eles, até dos momentos difíceis que nós passamos com aquela pessoa, nós, algumas das vezes, sentimos saudade. Escolhermos aquilo que nos traga mais paz e equilíbrio para o nosso coração é uma boa escolha. E podemos escolher a partir de hoje, porque o caminho fácil, aquele que julgávamos ser fácil e bom, nós, de certeza, acredito que sim, naturalmente já escolhemos demais nas nossas vidas. Então o conselho para hoje é para não desistirmos, para não escolhermos o caminho mais fácil, porque, como eu disse, esse já escolhemos muitas vezes, mas que comecemos hoje. Eu também gostaria de vos dizer que os momentos que nos acontecem, dizem-nos os amigos espirituais, existem para nos impulsionar, para que criemos luz. Mas não é luz no momento, porque o momento, esse momento, ele já tem luz. A luz que nós precisamos é dentro de mim, dentro de cada um de nós. Porque é dentro de cada um que ainda falta nós pormos lá, colocarmos lá mais um bocadinho de luz. O convite também é para que hoje iniciemos, e também podemos iniciar, é que façamos o que pudermos da melhor forma, mas hoje. Sorrir hoje, amar hoje, porque amanhã nós não sabemos o que é que nos vai acontecer.
Eu só sei o que eu tenho agora. Se eu só sei o que eu tenho agora, então eu tenho que existir agora, viver o agora. E nós, como eu disse no início, muitas vezes apenas sobrevivemos. O que passou, passou. Quem errou, errou. Quem errou comigo, errou também, acontece. Com quem eu errei, errei, vamos assumir, também acontece. O que importa é quem eu possa, ou quem nós possamos ser agora. O que eu posso fazer a partir de agora, a partir de hoje. O sorriso que podemos dar num momento, como aquele pai de família que estava tão aflito, mas colocou um sorriso no rosto. O ouvido que nós podemos oferecer a uma pessoa que está ao nosso lado para ouvirmos. A paciência que nos falta por vezes, tantas vezes, que muitas vezes nos falta e que nós podemos distribuir num momento desagradável. Às vezes, já repararam que muitas vezes nós não conseguimos abraçar uma pessoa que nós gostamos ou uma pessoa que amamos, passamos tanto tempo sem fazer isso, anos sem conseguirmos dar um abraço numa pessoa que gostamos, simplesmente porque nós achamos que aquilo é uma coisa sem graça. Por que é que eu vou dar um abraço? Não tem importância. Que é algo sem importância. Mas é importante. Ou então também acontece outra coisa, que é termos amor por uma pessoa. E quando eu falo no amor no seu todo. De um pai, de pais para filhos, enfim. Ter amor por uma pessoa e não somos capazes de dizer: eu amo-te, eu quero ver-te feliz. Nós ainda temos essa dificuldade de transmitir. Então, o que eu desejaria mesmo era que isto não trabalhássemos o hoje para que isto não nos aconteça. Ou pelo menos que aconteça cada vez menos. Que nós possamos estar perto de quem gostamos ou de quem Deus nos coloca no nosso caminho. Porque nós também sabemos que as nossas famílias são-nos colocadas nas nossas vidas por alguma razão. E que possamos olhar olho no olho daquela pessoa e dizer: eu quero o teu bem, eu quero ajudar-te, eu quero ajudar-te a seres feliz. Porque é como eu disse há pouco. O que aconteceu ontem já foi. O que interessa é o que vai acontecer amanhã. Esse é que é o importante. Amanhã não sabemos se ainda estaremos aqui encarnados ou se acordamos no outro lado da vida e já não tivemos tempo para viver o hoje e o agora. Ninguém sabe qual é o seu destino amanhã. Então, reforçando aqui um bocadinho, que sejamos felizes no aqui e no agora. Assim como eu, sinceramente, me sinto feliz com vocês aqui e agora. E para mim é uma alegria estar aqui. É isso, é que pensarmos nisto. Então, eu agradeço do coração cada minuto que aqui estivemos, tanto quanto aqueles que nos estão a ver nos seus lares. Um abraço apertado para todos, bem apertado para todos, com votos de que nos possamos lembrar que momento difícil é só uma caracterização nossa. É uma classificação nossa. E que de uma forma ou de outra tenhamos a certeza e a consciência que vamos conseguir resolver todos os problemas, todos vamos conseguir um dia resolver os problemas das nossas vidas.
sempre há uma solução para algo. Lembrando sempre que tudo começa em nós e não nos outros. É apenas isso.